Fala, bípedes, tudo bem? Estamos aqui para analisarmos a introdução à ótica geométrica. Então vamos ver os principais conceitos necessários para a gente caminhar no estudo da ótica, beleza? Então vamos ver de fato o que é a ótica. A ótica é uma área da física que estuda os fenômenos luminosos. O seu início se dá justamente quando Newton desenvolve seus trabalhos sobre os fenômenos luminosos. E nos trabalhos de Newton você tem bem presente a teoria corpuscular da luz. O que é isso? Para Newton, a luz eram bolinhas, eram corpíceos, justamente sendo propagado. Então você tem essa primeira análise para a natureza da nossa luz. Pois bem, mas o que é de fato a luz? A luz ela é interessante porque ela tem um comportamento dual. Ué, como assim? Sim, por meio de sua natureza, ela tem uma análise corpuscular desenvolvida justamente nos trabalhos de Newton, mas você também tem, justamente por Christian Huygens, o comportamento ondulatório. Você tem a luz como uma onda eletromagnética. Mas a luz como onda eletromagnética? É. Então, repara, nós temos aqui nessa imagem todo o nosso espectro das ondas eletromagnéticas. Nossa, eu falei mega bonito, né? Por uma coisa que é mega simples. São todas as famílias das ondas eletromagnéticas. Então aqui, quando a gente começa a analisar, essa região nós não enxergamos, essa outra região nós não enxergamos. Nós enxergamos uma parte pequena que a gente chama de faixa do visível, ou seja, quando uma onda eletromagnética é sensível aos nossos olhos e a gente consegue, obviamente, enxergar. Então, dentre essa faixa do visível, nós temos essa gama de cores das nossas ondinhas eletromagnéticas. Beleza? Tranquilo? Então, na faixa do visível é quando a gente de fato consegue visualizar os nossos objetos. Pois bem, galera, vamos agora a algumas características da ótica geométrica. Então, vamos aos raios de luz. Pois bem, nós temos aqui a diferença entre feixes e raios. Raios é um sujeito apenas, um unitário. Feixe é um conjunto desses raios, apenas assim que nós vamos representar. Então, para representar o raio, bem simples, uma linha reta com a setinha para nos informar o sentido da propagação, ou seja, do caminhar da nossa luz. Tranquilo? Agora vamos ver os tipos de feixes, ou seja, nesse conjunto de raios, como que eu tenho os meus feixes de luz. Eu tenho feixes convergentes, ou seja, eles podem se unir por meio aqui de uma lente, já dei um spoiler do que vai rolar mais à frente. Nós temos aqui um feixe cilíndrico, pode ser, por exemplo, um laser, e nós temos aqui no semáforo um feixe divergente, ou seja, aquele que espalha a luz. Uma lâmpada, por exemplo, quando a gente coloca no nosso quarto, quando a gente quer iluminar, ela acaba espalhando a luz, chamamos de feixe divergente. Beleza? Agora nós vamos às fontes de luz. Nós temos duas classificações bem simples. Uma classificação, quem emite luz, e a outra classificação, quem reflete a luz para que a gente enxergue. Então, quando nós temos uma fonte primária, são emissores de luz. O nosso Sol, uma lâmpada, um vagalume, um material luminescente, eles emitem luz. Consequentemente, são fontes primárias. Já fontes secundárias é tudo aquilo que reflete a luz. Beleza? Então ali a Lua é uma fonte secundária, né? E nós temos ali a parede como uma fonte secundária também. Tranquilo? Agora nós vamos à fonte pontual e à fonte extensa. O que é isso? Fonte pontual em forma de ponto. Fonte extensa, eu tenho que levar em consideração o tamanho dessa nossa fonte. Então vamos embora. Agora vamos às nossas fontes monocromáticas e policromáticas. O nome já diz, cromo de cor. Então, monocromática, uma cor. Policromática, muitas cores. Então, por exemplo, a luz branca, nós chamamos a luz branca de uma luz policromática, porque ela tem um espectro grande de cores. Toda a faixa do visível está ali presente na nossa luz branca. Beleza? Agora nós vamos aos tipos de materiais. São três. Um que chamamos de transparente, outro que chamamos de translúcido e o outro que é opaco. Então vamos ao transparente. O transparente é aquele que você tem a passagem de luz por ele de forma regular. Logo, você consegue ter a nitidez do que tem do outro lado. Então repara aqui no exemplo, tem um globo terrestre, né? A Terra não é plana, né? Nós temos a Terra como um globo, de fato, né? Uma Terra esférica. Então aqui é uma representação da Terra esférica e você tem um material transparente. Consequentemente, você consegue visualizar o globo, né? O material transparente fica entre o observador, que sou eu,
e o globo. Eu consigo observar numa boa. Agora, quando eu vou para o material translúcido, caraca, o que é isso? O translúcido, ele permite a passagem da luz, porém ele embaralha essa luz de tal forma que você perde a nitidez. Agora, o que é o opaco? É aquele que causa a obstrução da passagem da luz, você não consegue enxergar. Então, no material opaco, você não vê de fato o que tem do outro lado. Tranquilo? Vamos nessa, galera. Agora vamos aos princípios da propagação da nossa ótica geométrica. Nós temos três princípios básicos. Se você tem a luz sempre no mesmo meio material, ela sempre vai se propagar em linha reta. Então esse é um princípio básico e extremamente interessante. Então ela sempre se propaga em linha reta. Beleza? Ela só pode desenvolver desvios caso ocorra, já dando um spoiler, um fenômeno chamado de refração, que nós vamos levar em consideração esse fenômeno mais à frente, mais à frente. Tudo bem? Agora nós vamos ao princípio da independência dos raios de luz. O que é isso? Você não tem um raio conectado ao outro formando um mega raio. Não existe isso, né? Isso daí acontece em desenho animado. Aqui não. Você tem vários feixes de luz. Esses feixes, ou esses raios, se pensarmos eles individualmente, eles passam um pelo outro e continuam sua propagação tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E por último, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Ou seja, eu tenho aqui o motorista e eu tenho o meu passageiro. A mesma direção da visualização do motorista pode ser a mesma direção do passageiro, ou seja, tanto faz o sentido que um feixe não atrapalha o outro, logo eu tenho a reversibilidade. Eu posso pensar no feixe de luz com esses sentidos sem que um aniquile o outro. Então é isso que nós chamamos de reversibilidade da luz. Tranquilo? Vamos agora às nossas consequências da propagação retilínea da luz. Então, uma consequência interessante é a câmara escura, ou câmara de orifício, né? Ou câmara escura de orifício. O que é isso? É o princípio que nós temos numa câmera digital, no nosso celular, é o princípio ocular. É bem simples e é bem interessante. Imagina aqui, nós temos aqui uma vela, né? Essa vela emite luz, fonte primária, para tudo quanto é lado. Pois bem, sai emitindo luz, aí tu olha lá, a imagem fica de cabeça para baixo. E tu, pô, como é que pode uma imagem de cabeça para baixo ali dentro? Pois bem, você tem a caixa toda fechada e só tem um buraquinho tudo lá, pintado de preto justamente para favorecer a projeção da imagem. Repara só por que é de cabeça para baixo. Se você tem luz saindo aqui, ó, observe o cursor. A luz sai para todas as direções. Se ela vem em linha reta, ela jamais vai entrar na câmara escura. Então ela só vai conseguir penetrar na câmara escura se você estiver essa luz inclinada. Tudo bem? Então por isso que a parte superior da nossa velinha ela é projetada lá embaixo. Por sua vez, a parte de baixo da vela, que é uma fonte secundária, ou seja, ela refletiu luz que veio ali da própria vela, né, da própria combustão da vela ou de algum outro local, esses feixes que saem dessa região, ele só pode penetrar na câmara escura se ele vier inclinado e sendo projetado acima. Beleza? Temos aqui os nomes que nós damos, né? Objeto nós vamos chamar de O, imagem nós vamos chamar de I, P é a distância do nosso objeto ao orifício e P' a distância da nossa imagem ao orifício. Tudo bem? Temos ali uma imagem de fato projetada ao término da nossa câmara escura. Ah, Léo, e como que você chegou a essa razão? Simples, é uma semelhança de triângulos. Nós temos dois triângulos bem claros aqui. Um que envolve o nosso objeto e o outro que envolve a nossa imagem. Então, ó, o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto. Desenvolvi essa nossa divisão. Assim como, se eu comecei com a imagem, eu vou a essa distância, que é a altura desse triângulo. Assim como a distância da imagem ao orifício, que é o P', que é a altura do triângulo, está para a outra altura do outro triângulo, que é a distância do objeto ao orifício, que é o P. Então fica P' sobre P. Beleza? Só você não errar a semelhança de triângulos, que aqui vai de boa, vai bem tranquilo. Beleza? Vamos em frente, galera. Agora vamos à projeção de sombra em uma fonte pontiforme. O que é isso? Eu pego uma lâmpadazinha, coloco um obstáculo opaco, um material opaco, e eu tenho uma coisa ali
que eu chamo lá atrás de um anteparo, ou seja, onde eu vou, de fato, observar essa nossa sombra. O que é isso? Você tem a luz aqui saindo para tudo quanto é direção. Repara, se ela vem para cá, eu consigo iluminar. Se ela vem para cá, eu consigo iluminar. Agora, se ela vem nessa direção, ela vai bater justamente no nosso material opaco. Consequentemente, o material opaco vai obstruir a passagem da luz. Consequentemente, essa região não é iluminada. Então, sombra é ausência de luminosidade. Você não tem nenhuma luminosidade chegando. Então, essa região é a nossa região de sombra. Ah, Léo, e dá para calcular? Dá para calcular também utilizando a semelhança de triângulos. É muito tranquilo. Ah, é? É. Olha só, você tem o triangulinho com um triangulão, correto? Então, no nosso aqui, ó, eu fiz a altura do triangulão, né? Está para a altura do triangulinho, assim como a base do triangulão está para a base do triangulinho. Então, usando a proporcionalidade, ó, um triângulo deixo de um lado, igual ao que acontece do outro lado do outro triângulo, respeitando essa organização. Eu coloquei ali, comecei com a altura, tem a altura do outro lado. Comecei com a base do grandão, tem a basezinha do outro lado. Beleza? Tranquilo? Agora, eu posso visualizar de outra forma, né? Que é mais bonitinho. Por quê? Aqui eu vi meio de perfil. Aqui eu tenho uma visão, olha, que um material opaco como um quadrado vai formar uma sombra enorme. Quadrada também. Beleza? Foi? Então vamos seguir na nossa procissão em relação à nossa introdução à ótica geométrica. Então vamos nessa. Vamos agora ao que a gente chama de penumbra. Aí tu, caraca, penumbra? Que é isso, né? A penumbra, né? E projeção de sombra também, só que agora você tem isso numa fonte extensa. Não é mais uma lâmpada. Agora eu tenho, por exemplo, aquelas lâmpadas que a gente tem na sala de aula, né? Grandes, que para justamente favorecer a luminosidade da nossa sala. Então eu tenho uma fonte extensa. O que acontece? Eu penso que essa fonte extensa ela é uma junção de várias fontezinhas pontuais. Várias, né? Só que o que me interessa são as extremidades. Por quê? As extremidades vão me dizer aonde eu tenho a sombra e aonde eu tenho a penumbra. Mas, pô, Léo, eu tô falando nem o que é penumbra. Cara, penumbra, na verdade, é a luminosidade parcial. Parte dessa fonte extensa consegue iluminar, outra parte não. Como assim, não? Vamos lá que vai ser tranquilo. Repara, estou nesse ponto aqui. Vamos ver o que eu consigo iluminar. Ó, vem a luz aqui, bate. Lembrando que a luz se propaga em linha reta. Então, ó, vem aqui, consigo iluminar. Então, repara, aqui em cima eu consigo iluminar bem com essa parte de cima da nossa lâmpada. Consigo iluminar numa boa. Daqui para cima, ilumino todo mundo. Ó. Em linha reta eu consigo chegar sem ninguém me atrapalhar. Aí chega o momento ó, que quando eu desço, ó, bato no anteparo, bato no anteparo, bato no anteparo, bato no anteparo. Aí a partir de agora, ó, não bato mais, logo ilumino essa parte. Se eu continuo descendo, eu também continuo iluminando. Em suma, com essa parte de cima, eu ilumino daqui para cima e ilumino daqui para baixo. Tudo bem? Agora, com a outra parte, eu vou agora para a outra extremidade, vou ver onde eu consigo iluminar. Então, repara, aqui eu consigo iluminar daqui para baixo numa boa. Daqui, ó, vou iluminando, numa boa. Agora, aqui eu não ilumino, porque eu vou bater no anteparo. Daqui para cima, eu ilumino numa boa. Perceba, então o que eu concluo? Essa região da meiuca, ninguém conseguiu iluminar nem a parte de cima, nem a parte de baixo. Logo, eu chamo essa região de sombra. Porém, essas interseções aqui, com uma parte da lâmpada eu consigo iluminar, porém com a outra extremidade não. Então é quando eu tenho a penumbra. Então essa daqui é uma penumbra, uma parte de penumbra, e aqui em cima também. Aqui embaixo, eu consigo ter a iluminação da parte de baixo da lâmpada, mas essa parte de cima não ilumina. Então é parcialmente iluminada. Já aqui acima, a extremidade de cima da lâmpada consegue iluminar, entretanto, essa extremidade de baixo não. Então também temos uma nova penumbra. Então duas penumbras com uma região de sombra. Ah, isso daí tem alguma aplicação? A gente observa isso em alguma coisa? Sim, sim.
em eclipse. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos lá, vamos observar. Só que antes da gente observar o eclipse, a gente tem que saber as fases da Lua, né? Já passei direto, caraca, e as fases da Lua? Nada sobre ela. Vamos falar um pouquinho das fases da Lua? Vamos nessa? Então aqui, ó, temos um aplicativo para observarmos as fases da Lua. Olha o que nós temos. Temos o nosso Sol, temos a Terra, temos a Lua e aqui a imagem da Lua. Pena que eu estou atrapalhando um pouquinho essa imagem da Lua. Mas vamos deixar. Ou melhor, vou diminuir aqui, hein? Vou diminuir. Ó, tum, tum. Pronto. Assim eu não preciso aparecer tanto. E a Lua aparece linda ali, lindamente para nós. Pois bem, por que nós temos as fases da Lua? Justamente porque o que a gente enxerga da Lua iluminado é o dia dela. Então é justamente a luz do Sol que chega à superfície lunar, reflete e vem à Terra. Então essa daqui é o que a gente chama de lua cheia. Por quê? A luz do Sol bate na Lua e vem à Terra. Beleza? Agora, conforme a Lua vai desenvolvendo seu movimento orbital ao redor da Terra, que demora em torno de 28 dias e algumas horinhas ali, esse nosso movimento orbital da Lua faz com que a nossa luminosidade vinda da Lua seja alterada. Então isso cria o que a gente chama de fase da Lua. Então a primeira fase principal que a gente viu foi a cheia. Agora, com o passar do tempo, foi diminuindo, olha lá, ó. Logo foi minguando, reduzindo. Então nós fomos para a lua minguante. Tudo bem? Agora, depois que a gente passa da lua minguante, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até, chegar o momento que toda a noite da lua fica virada para a Terra, entretanto o dia não fica mais virado para a Terra. Nós chamamos de lua nova. Pois bem, ela estava cheia, minguou, foi para nova. O que vai acontecer? Continuando o movimento orbital da Lua, você vai ter novamente a face iluminada dela voltada para a Terra e aumentando cada vez mais. Consequentemente, você tem uma Lua que a gente chama de crescente, até chegarmos à nossa Lua cheia. Tudo bem? Repara, eu falei que o período orbital da Lua demora em torno de 28 dias, né? Nós temos 7 dias na semana. Significa que cada fase principal, dentre essas 4 que nós falamos, demora em torno de uma semana. Caraca, que coincidência, né? Coincidência não. O nosso calendário ele tem tudo a ver com a Lua. Então, a nossa estrutura em semana tem a ver com o período lunar. Então, isso é bastante interessante. Pois bem, mas a nossa intenção aqui é falarmos justamente dos nossos eclipses, né? Como nós temos a formação do nosso eclipse. Então, vamos lá. Vamos analisar os eclipses lunares agora. O que é, de fato, o eclipse lunar? É justamente quando nós temos a Lua penetrando na região de sombra e penumbra da Terra. Então, a Terra é um material opaco, concorda? Consequentemente, nós temos uma região de sombra e penumbra formada pela Terra. Quando a Lua passa por ali, nós chamamos isso de eclipse lunar. Beleza? Vou mostrar aqui uma simulação para ficar mais fácil da gente observar. Então, nessa simulação, olha o que nós vamos ter. Tenho aqui Terra e tenho a Lua. Quando a Lua gira ao redor da Terra, tem um momento que ela entra na região de penumbra. Nessa parte aqui nós chamamos de eclipse parcial. Tudo bem? Ela fica entre penumbra e sombra, depois ela penetra completamente na nossa região de sombra. Logo chamamos de eclipse total. Então você tem a Lua totalmente na região de sombra da Terra. Consequentemente, a luz do Sol não chega à superfície lunar. Chega o momento que ela começa a sair. Quando ela começa a sair, você tem novamente a nossa região de... Quando ela começa a sair, perdão, nós temos novamente a nossa região de penumbra, eclipse parcial, até o momento que ela sai completamente e acaba o eclipse. Então, nessa imagem, nós temos essa representação do que acontece com a Lua na sua constituição do nosso eclipse lunar. Ah, Léo, e o que é o eclipse solar? Ah, o eclipse solar é justamente quando
a Terra passa pela posição em que você tem a sombra e a penumbra da Lua. Então, olha, chega o momento que você tem a sombra e a penumbra da Lua passando pela Terra. Ah, Léo, por que que você tem esse eclipse lunar com uma faixa pequena do globo terrestre podendo observá-lo? Porque você tem uma região de sombra e de penumbra da Lua menor do que a Terra, justamente porque o tamanho da Lua é um tamanho inferior à Terra. Beleza? O interessante, galera, é que os eclipses eles ocorrem em pares, às vezes em trios. Como assim? Quando ocorre um eclipse lunar, 2 semanas depois ocorre o eclipse solar. Por quê? No lunar você tem a lua cheia, correto? A lua entra na sombra da Terra. Então aqui tem que ser a lua cheia. No eclipse solar é a lua nova, porque o dia fica virado para o sol. Consequentemente, lua nova. Então, em 15 dias, você tem, na verdade, a junção. Quando tem um eclipse lunar, vai rolar um eclipse solar. Dependendo da estrutura, da órbita da Lua, você pode ter um terceiro eclipse 15 dias após. Então pode começar com um lunar, ter um solar e ter ainda um pouquinho, mais 15 dias, um outro eclipse lunar. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não vou responder agora. Repara, pela nossa simulação, nós teríamos eclipses de 15 em 15 dias, concorda? Ó, entre aqui, lunar, solar, lunar, solar, lunar. Entretanto, nós não temos eclipses de 15 em 15 dias. Por que será? Não vou dar um spoiler. Veja que tem uma característica na Lua e depois nós vamos comentar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso slide. Aqui a nossa representação do que nós vimos ali na nossa simulação. O interessante é que nós temos essas imagens. Olha. Nessas imagens, ela mostra um eclipse total, solar total, ou seja, a Lua, você vendo da Terra na sombra, você estando na sombra da Lua, nessa região de sombra da Lua, você tem a percepção que a Lua tampou o Sol. É lindíssimo esse tipo de eclipse, né? Esse aqui, o eclipse desse item B, ele é interessantíssimo. Por quê? Ele é o que nós chamamos de eclipse anelar ou anular, né? É quando você tem o Sol com a bordinha dele e você vê-lo como um anel. É lindíssimo esse eclipse. Ele aconteceu há pouquíssimo tempo, na verdade há 2 dias desse dia que eu estou gravando essa aula, né? Aconteceu no dia 21 de junho, justamente no nosso solstício de inverno. Então é um eclipse extremamente bonito. Por que que ele acontece? Você tem o tamanho da Lua um pouco menor porque a Lua ela se encontra no seu apogeu, maior distância em relação à Terra. Isso faz com que você tenha um tamanho um pouquinho menor, esse tamanho um pouquinho menor da Lua, porque ela se encontra numa posição mais distante da Terra, faz com que ela não tampe completamente o Sol. E esse nosso C é quando nós temos nossa relação da penumbra, ou seja, estamos num eclipse parcial. Então, parte do Sol consegue nos iluminar. Beleza? Vamos agora analisar as cores. Como são as cores dos objetos que eu enxergo? Imagina aqui, eu tenho um objeto azul. Por que que ele é azul? Porque ele reflete o azul. Ah, é? É. Então tem todas as cores chegando. Ele faz a absorção de todas, com exceção do azul. Aqui ele vai justamente refletir. Por isso que eu enxergo o azul. Tudo bem? Agora, vamos analisar o que a gente chama de característica de um determinado material quando eu ilumino com uma cor que não seja branca. Então, repara só. Eu tenho ali a bandeira do Brasil. Só que agora eu vou iluminar a bandeira do Brasil somente com a cor azul. Tudo bem? Então pego uma luz monocromática e ilumino. Quando eu ilumino, o verde vai refletir o azul? Não. Então ele não tem azul para refletir. Então se eu jogo só o azul, ele vai fazer a absorção do azul. O amarelo vai refletir o azul? Não. Ele não tem azul para refletir, logo ele vai absorver o azul. Então, o que é amarelo só reflete o amarelo, o que é verde vai refletir o verde. Então, aqui ele vai causar, na verdade, uma absorção. Não vai ter azul. Se causa uma absorção, não tem luz refletida, você verá como preto.
E o azul? O azul reflete azul, então vem a luz azul, vai refletir o azul. E o branco? Ah, o branco ele vai refletir tudo que chega para ele. Então se chega azul, ele vai refletir o azul. Então repara como ficaria a bandeira do Brasil com uma lâmpada somente azul, com uma luz monocromática azul. Olha que curioso que ficaríamos, né? Observando a nossa bandeira extremamente diferente. Beleza? Vamos agora, galera, analisar o que a gente chama de síntese aditiva e síntese subtrativa. O que é isso? A síntese aditiva é quando você tem projeção de luz, é o que o nosso projetor faz, é o que a tela do computador faz, é o que uma televisão faz, é o que o celular faz, que é justamente você ter cores primárias para combinar e desenvolver a cor que você quer. Então eu vou mostrar as cores primárias por meio de um simulador também, que é mais interessante. E o que são as nossas cores subtrativas, vindo dessa síntese, na verdade, que a gente chama de subtrativa? Na verdade, quando a gente analisa pigmentos. Então, você tem lá uma fotografia, uma impressão, uma estampa de uma camisa. Então, você pega a tinta, você pega esses pigmentos e a mistura desses pigmentos que fornece a coloração que você quer. Então vamos observar essa síntese por meio de um simulador. Agora nós estamos aqui para analisarmos essa síntese aditiva e a síntese subtrativa. Então repare, nós estamos aqui na nossa síntese aditiva. Você tem as cores primárias, né? O vermelho, o verde e o nosso azul. Repara, é o sistema que a gente chama de RGB, né? R de red, G de green e B de blue. Logo, você tem as cores primárias. Na combinação das cores primárias, você tem a cor que você quer. Então, repare nas interseções. O amarelo, ele na verdade é uma junção do vermelho com o nosso verde. Tudo bem? O nosso magenta é, na verdade, uma combinação do nosso azul com o vermelho. E assim vai. Se eu combino as três cores primárias, eu tenho o branco. Então, alterando a intensidade das cores, perceba como eu tenho combinações diferentes. Aqui no meio é a combinação dos três. Então, olha, por exemplo, eu vou descer um pouquinho aqui o vermelho, né? E agora eu vou aumentar o verde. Vou descer um pouquinho o azul. Perceba como eu vou tendo combinações distintas das cores. Logo assim, a gente consegue justamente projetar todas as cores do nosso espectro visível. Beleza? Agora, quando a gente analisa a nossa cor pigmento, que é uma síntese subtrativa, o que nós vamos ter? Nós temos o ciano, nós temos o magenta e nós temos o amarelo. Então, temos as três cores primárias, beleza? Na junção delas é uma relação subtrativa. Por isso que, juntando as três cores primárias, você tem a coloração preta. É o que você tem, por exemplo, quando vai comprar um cartucho de impressora, né? Nós compramos o cartucho com essas cores primárias. Geralmente, a gente compra o cartucho com 4 cores, tudo bem? A gente compra essas três cores primárias, né? O magenta, o ciano e o amarelo, e a gente ainda compra o cartucho em preto. Por quê? Você poderia pensar, poxa, mas o preto não é combinar o magenta, o ciano e o amarelo? É, mas você tem uma quantidade muito grande ali de tinta, então na secagem é ruim. Isso atrapalha a impressão, sem contar que você gasta muita tinta. Então por isso que é comum nós termos o nosso cartucho preto separadamente. Então, galera, chegamos ao nosso fim. Vimos todas as análises da nossa ótica geométrica nessa parte introdutória. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima.